Voltamos à análise em estúdio. Dr. Manuel Lopes Correia, começo por si, porque estamos a falar de uma plataforma que existe em outros países, nomeadamente em Espanha, mas que em Portugal não existe e que permite a partilha de dados, ou seja, alguém que apresente uma queixa à PJ por um desaparecido terá que depois repetir a informação à PSP ou à GNR, se for esse o caso, mesmo quando a pessoa acaba por aparecer viva ou morta, a informação não é atualizada. É assim tão complicado criar uma ferramenta destas? Não, parece-me que até é relativamente simples. As bases de dados partilhadas, qualquer informático mediamente eficaz consegue construir uma. Aquilo que existe é, como é normal em Portugal, um certo imbróglio legal que cumpre ultrapassar. Há que fazer um simplex a muitos mais níveis legislativos que o urbanístico. Porque neste caso, para além de alguns impedimentos legais, existe também a política das capelinhas, aquilo que é tão típico de Portugal. Agora, não haja dúvida que, comparativamente com a Espanha, onde eles têm o Centro Nacional de Desaparecidos, é completamente diferente, porque aqui há uma gestão independente de bases de dados próprias de cada uma dos OPCs. E aquilo que interessava era ter uma única base de dados integrada, ou então haver a troca de informação automática entre as diferentes bases de dados. Introduzir um dado numa base de dados, por exemplo, da PSP, significaria que automaticamente seria replicado esse dado na base de dados da PJ, ou da GNR, ou por aí fora. E isso não acontece. E, na minha opinião, é uma questão de tratamento eficaz de uma situação que muitas vezes pode ser em que o tempo é essencial para deslindar a situação. Sendo que, doutor, nos desaparecimentos em que há suspeita de crime, e como vimos não é necessário esperar 24 horas, a PJ ou a PSP ou a GNR têm mais ferramentas para procurar esta pessoa do que num simples desaparecimento. Não, eu peço, deixe-me só fazer uma correção. Quando há suspeita de crime, e que efetivamente o desaparecimento é acompanhado pela prática de um crime ou está relacionado com a prática de um crime, então tanto a PSP como a GNR têm que imediatamente comunicar à unidade de crimes, de informação de crimes da PJ. Ou seja, é a PJ quem começa a tratar do caso. Se não houver suspeita da prática de um crime, então o desaparecimento é tratado com os meios, o devido emprego de meios, quer pela PSP, quer pela GNR. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Em relação ao desaparecimento de 24 horas, isso é uma informação que eu penso que advém de algum entretenimento que passa na televisão. Porque, de facto, nunca existiu essa condição para fazer a participação de um desaparecimento. Basta que exista uma quebra significativa de uma rotina diária. Por exemplo, o filho deveria ter chegado à escola e não foi à escola, deveria ter entrado na escola às 8 da manhã e não chegou à escola, para haver motivos para participar do desaparecimento. Não há nenhuma obrigatoriedade de esperar um período de tempo considerado normal, ou mínimo, para fazer a participação do desaparecimento. Isto também implica que há a possibilidade de fazer uma gestão de risco muito mais precoce. Ou seja, nomeadamente, por exemplo, aceder a contas bancárias, à localização do telemóvel. Tudo. É isso que a Judiciária faz imediatamente. Quando há suspeita de crime, por exemplo, de um sequestro, eu tive um exemplo há muito pouco tempo, de um caso em que pessoalmente isso aconteceu, uma pessoa desaparece num estabelecimento de diversão noturna, os familiares mais próximos, mãe e mulher, participam, há PSP, houve uma presunção que haveria possibilidade de sequestro, e imediatamente a PSP comunica à Polícia Judiciária, e imediatamente a Polícia Judiciária acede não só à conta de telemóvel, porque vai diretamente um juiz de instrução que autoriza a interseção das chamadas, como também o acesso imediato às contas bancárias, porque muitas vezes os sequestros estão relacionados com o levantamento de dinheiro por multibancos. Este caso, há uma gestão de risco, neste caso considera-se um risco elevado. Isto é dividido em 3 graus, é o risco elevado, médio e baixo. Em casos em que poderá estar comprometida a integridade física do desaparecido. Doutor, de forma muito breve, nestes casos em que o desaparecimento é voluntário, em que a pessoa até pode ser encontrada por uma autoridade e essa autoridade comunica à família, sabemos do paradeiro, mas esta pessoa não quer ser encontrada. Há casos em que há pessoas que estão casadas, com filhos. Como é que a família pode avançar legalmente nessa situação? Porque às vezes há património que fica para trás. Pode, ao fim de algum tempo, se houver uma falta de contacto, no caso mais extremo, se houver uma falta de contacto sem qualquer tipo de identificação do local em que possa estar a pessoa, pode pedir a morte presumida. Portanto, ao fim de um determinado período de anos, pode pedir para ser declarada a morte. Mas neste caso em que a pessoa até foi encontrada, neste caso, a pessoa é encontrada e infelizmente não pode avançar com isso, tem que avançar com um processo de partilha de bens comuns. Separação e de partilha de bens. Estamos a falar em termos de cônjuges. Ou os legais representantes dos menores.
Também podem avançar com esse processo. Agora, não há possibilidade de impor, por exemplo, um processo de partilha de bens sem a colaboração do outro. Tem que haver uma substituição da pessoa desaparecida pelo Ministério Público, que tem que zelar pelos interesses do desaparecido. Agora, a lei não convive bem com vazios e há sempre um expediente legal para lidar com qualquer tipo de situações, incluindo este. Portanto, a pessoa não quer aparecer, então, representado pelo Ministério Público será no Tribunal, mas haverá um procedimento judicial para proceder à partilha de bens que eventualmente exista. Não existe nenhum procedimento judicial para obrigar o desaparecido a regressar, entre aspas, à família. Pode-se fazer uma regulação de responsabilidades parentais na ausência, pode-se fazer um processo de partilha na ausência, nestas condições excepcionais. O que não se pode é obrigar o indivíduo, porque isso ultrapassa a liberdade individual, a regressar o marido, a regressar à mulher, a mulher a regressar ao marido, por aí fora. E existem alguns casos bizarros, não conheço nenhum em Portugal, mas, por exemplo, no Reino Unido conheci um caso de uma mãe de família com uma vida absolutamente corriqueira, normal, sua colega, que um dia resolveu desaparecer e desapareceu mesmo, foi viver para um país estrangeiro, neste caso acho que a Holanda ou qualquer coisa, e que o marido intentou uma ação para tentar obrigá-la a regressar a casa à família e aos filhos e não conseguiu, porque se entendeu, o Tribunal holandês, que isso ultrapassava, essa injunção ultrapassava a liberdade individual. A sua liberdade pessoal.